Olá pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, dando continuidade ao filo dos cordados. Aula passada falamos sobre os anfíbios, tá? Hoje falaremos sobre os répteis. Lembrando que os anfíbios, organismos que ainda têm uma dependência na realidade da água, são organismos que fazem parte de uma transição do aquático para o terrestre. Então existem algumas adaptações aí que ainda não estão, vamos dizer, que de certa forma completa para a vivência no ambiente terrestre. Já os répteis, de forma diferente, são organismos totalmente adaptados para o ambiente terrestre. E aí veremos o porquê dessas adaptações. Beleza? Vamos lá. Olha só, falando sobre as características gerais dos répteis. Grupo dos vertebrados que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Eles possuem, na realidade, estruturas que fazem com que a sua adaptação para o ambiente terrestre seja, vamos dizer assim, ideal. Ok? Então, eles possuem a pele, diferentemente dos anfíbios, eles possuem uma pele seca, eles possuem uma pele mais grossa. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior, quando a gente falou sobre os anfíbios, disse que a pele era fina e era bem permeável. Dessa forma, claro, esses anfíbios eles conseguem realizar a troca gasosa com o ambiente, já que o seu pulmão, na realidade, não funciona de forma eficiente. Diferente dos répteis. Por quê? Porque os répteis eles possuem, na realidade, um pulmão bem desenvolvido. Então, esse pulmão ele faz com que esse organismo consiga, de forma eficiente, realizar essas trocas gasosas, diferente dos anfíbios, tá? Outra coisa, já que ele não tem essa dependência com a água, ele precisa, na realidade, de uma pele mais grossa para que ele não consiga perder tanta água, feito os anfíbios perdem quando estão em ambientes secos, beleza? Então já essas são adaptações que fazem com que esses organismos aí consigam sobreviver em ambientes secos, ambientes terrestres, de forma bem adaptada mesmo. Esses répteis também desenvolveram outra adaptação que vai facilitar também a vivência no ambiente terrestre, que seria o desenvolvimento do ovo com casca, tá? Então o ovo aí já possui uma casca, na parte mais interna o córeo e o âmnio. Então já tem toda uma estrutura para que esses organismos consigam se desenvolver e se reproduzir sem necessitar da água como necessitam os anfíbios. Beleza? Então está aqui ovos com casca. A palavra réptil significa aquele que rasteja, tá? Então esses organismos, uma das características dele mesmo possuindo os seus membros, eles costumam rastejar-se ao chão, beleza? Então vamos lá. Continuando, características gerais, pele seca, grossa, como eu já tinha falado para vocês, tá? Então é uma pele que tem uma cobertura formada por uma substância chamada queratina, e essa substância ela dá uma certa impermeabilidade à pele desses organismos, já que eles não podem, já que vivem agora em ambientes secos, estão adaptados aos ambientes terrestres, eles não podem perder, na realidade, a água, senão dessa forma eles irão desidratar, beleza? Lembrando que esses organismos eles já não vivem, quer dizer, nem todos, né, porque tem alguns que vivem na água, tá? Vivem no ambiente aquático, que a gente vai falar mais à frente, que são os crocodilianos, mas são organismos que são adaptados para o ambiente terrestre. Claro que tem as suas exceções também. Como ele está vivendo nos ambientes terrestres, claro, eles vão precisar de estruturas que facilitem essa vida nesse ambiente terrestre. São adaptações que a gente já falou também no slide anterior, beleza? Então assim, queratina, que a gente vai encontrar em sua pele, ela é uma pele impermeável. Os répteis podem ser formados em sua pele, a constituição pode ser encontrada escamas, ou então essas chamadas placas ósseas, que a gente vai encontrar também nos crocodilianos, tá? Eles realizam muda, não sei se vocês lembram, mas quando falamos sobre os artrópodes, a gente disse que eles possuíam um esqueleto externo. Esse esqueleto era formado por um polipeptídico chamado quitina, tá? Que é uma estrutura diferente do que a gente está falando agora. Mas, nesse caso aí, tem a mesma função. Então, era um esqueleto externo
E à medida que o organismo ia crescendo, aquele esqueleto ele ia ficar pequeno e, claro, ia impedir o crescimento e o desenvolvimento daquele animal. E ele fazia o que? Se livrava daquele exoesqueleto, daquele esqueleto externo, realizando dessa forma chamada muda, que recebe outro nome chamado de equídese. Então, da mesma forma vai ocorrer a muda com alguns tipos de répteis, beleza? Então, eles são também animais pecilotérmicos. Não sei se vocês ainda também estão lembrados, mas quando falamos sobre os peixes e quando falamos sobre os anfíbios, falamos sobre a temperatura corpórea desses organismos. E a gente disse que eles eram pecilotérmicos porque a temperatura ia variar de acordo com o ambiente. Então, os répteis eles também são pecilotérmicos. Quer dizer que a temperatura desses organismos também vão variar de acordo com o ambiente, beleza? Vamos lá. Continuando com as características, tá? Então, cerca de 7.000 espécies conhecidas no mundo, aproximadamente 7.000 espécies de répteis, e só 240, 240 estão ali na Amazônia, beleza? Então a gente pode classificar os répteis em 3 ordens, vamos dizer assim: os quelônios, os crocodilianos, que a gente vai encontrar aí jacarés e crocodilos, e também os escamados, que a gente pode chamar de escamosos, ok? Então está distribuído aí, tem uma classificação, e existe essa classificação de acordo com as estruturas que são encontradas nesses organismos. Vamos falar sobre cada uma, beleza? Então vamos lá. Quelônios. Os quelônios nós encontramos as tartarugas, os jabutis, os cágados, beleza? Então, quelônios são os que possuem o casco. Então, as carapaças, tá? Que é chamada também de plastrão. Então, essas carapaças é que dão essa característica a esses répteis que são chamados de quelônios. Tá aqui, vamos encontrar as tartarugas. Quando a gente fala sobre tartaruga, a gente está falando de um organismo marinho, tá? Então, tartarugas são tartarugas marinhas. Os organismos que vivem no ambiente terrestre, a gente chama de jabuti, beleza? Já os quelônios que vivem em água doce são chamados de cágados. Então, tem diferença entre tartaruga, jabuti e cágados, beleza? A gente pode encontrar esses organismos tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Então vamos dar uma lida aqui. Classificação dos quelônios: possuem casco, carapaça, podem ser terrestres e aquáticos, ok? Bom, classificação. Agora a gente vai falar sobre os crocodilianos, que tem como características o corpo alongado, tá? E aí ele vai possuir, claro, 4 patas, membros superiores, membros inferiores. O corpo dele vai ser formado, o corpo desses organismos, os crocodilianos, vai ser formado por placas chamadas de placas córneas, tá? E tem característica de organismos que vivem em ambientes pantanosos, lagoas, e a gente encontra até alguns organismos crocodilianos que vivem em ambientes marinhos, tá? Em água salgada, em água do mar mesmo, que é o caso aí de alguns tipos de crocodilos, beleza? Então, pântanos, rios e mares. Corpo alongado e placas córneas, a gente vai encontrar aí os crocodilos e os jacarés, beleza? Então vamos lá. Agora, continuando a classificação, vamos falar sobre os escamosos ou os escamados. O nome já está dizendo, tem como características escamas em seu corpo, beleza? Está dizendo aqui venenosos, mas eles podem ser venenosos e não ter estruturas para inocular esse veneno. A gente vai ver agora a diferença entre venenoso e uma estrutura que a gente chama, um organismo que a gente chama de peçonhento, tá? Então existe diferenciação, sim, de um organismo peçonhento para um venenoso. O peçonhento, ele tem uma estrutura de inoculação, ele consegue inocular através da sua dentição. A sua dentição possui um canal onde ele vai introduzir no organismo, nesse caso aí, a sua peçonha, tá? Enquanto um organismo que é venenoso, ele produz o veneno
mas ele não tem a estrutura para inocular esse veneno no organismo. Então tem a diferença entre venenoso e peçonhento, beleza? Então vamos lá. Falando ainda sobre os escamosos, a gente vai encontrar alguns que são peçonhentos e outros que são chamados de venenosos. Aí tem peçonhentos igual venenosos. O que é que você acha? Não, é diferente. O peçonhento ele é diferente do venenoso. O peçonhento tem uma estrutura de inoculação, enquanto o venenoso não tem essa estrutura. Ele produz o veneno, mas ele não consegue introduzir. Beleza? O peçonhento ele vai produzir e vai conseguir introduzir no organismo esse veneno. Beleza? Então ele é chamado de peçonhento. Peçonhento é a serpente que produz veneno e que consegue, que pode inoculá-lo. Já o não peçonhento é a serpente que não é capaz da inoculação, mas ele pode ser venenoso, beleza? É venenoso, mas não consegue introduzir, não consegue fazer com que esse veneno entre dentro do organismo, beleza? Tem também a diferenciação aí relacionada à dentição, tá? Então existem alguns tipos de dentições e, de acordo com a dentição, o organismo vai conseguir ou não inocular esse tipo de material aí venenoso, beleza? Continuando sobre os escamosos, existem, claro, algumas características que vão, vamos dizer assim, evidenciar que aquele organismo é um organismo peçonhento. Estou falando em relação aos ofídeos, tá? As serpentes. Então, existem características que indicam que aquele organismo é um organismo, vamos dizer que peçonhento. Uma das estruturas é algo chamado de fosseta loreal, tá? Fosseta loreal. Essa fosseta loreal é uma estrutura, são duas cavidades que esse organismo consegue perceber através de ondas de calor, claro, a sua presa, para que ele possa inocular esse veneno na sua presa. Então, uma das características, uma das evidências que uma serpente ela é peçonhenta é a presença dessa fosseta loreal, beleza? Então, fosseta loreal são cavidades presentes em cobras peçonhentas que funcionam como órgãos sensoriais térmicos. Existia antigamente outras classificações que diziam que as serpentes que tinham a cabeça com um formato triangular, elas também eram peçonhentas, mas aí, claro, à medida que o tempo foi passando, essas estruturas foram mudando, tá? Por quê? Porque existem organismos que são peçonhentos, não tem essa cabeça triangular, enquanto existem também organismos que não são e possuem. Exemplo, a jiboia. A jiboia ela tem uma cabeça triangular, mas não é um organismo peçonhento, entendeu? A cobra coral já é diferente, tem uma cabeça arredondada, mas é um organismo que é peçonhento, produz uma peçonha que, por sinal, é uma das mais perigosas do planeta, beleza? Então vamos lá, continuando. Nutrição e digestão desses organismos. Aí, claro, a gente vai encontrar, já que tem uma variedade grande, a nutrição também vai ser de forma bem variada, mas em geral eles são carnívoros, tá? Então, o sistema digestório desses organismos, é um sistema digestório completo. Ele vai possuir uma boca e ele vai possuir também, ao final do seu sistema digestório, uma cloaca, que é uma estrutura que vai fazer com que ele consiga excretar, tá? A fezes e urina, e também ele vai conseguir realizar a sua reprodução através dessa estrutura chamada cloaca, beleza? São carnívoros, são consumidores, tá? Mas eles não mastigam. Em geral, eles vão puxar o alimento para dentro e, claro, o seu sistema digestório, tá? Vai se encarregar através de enzimas de realizar a quebra desse alimento. Então, essa trituração ela não vai ocorrer com os répteis, beleza? Bom, vamos falar agora da respiração, tá? Então, já falei para vocês no início que são organismos que são adaptados para a vida terrestre. Então, a pele é seca, não permite trocas gasosas, é uma pele grossa, tá? Então, esse organismo aí, ele tem um pulmão bem desenvolvido. Dentro do seu pulmão existem vilosidades que facilitam e aumentam a captação
desse oxigênio. Então podemos dizer que os répteis são organismos que têm um funcionamento, vamos dizer assim, muito eficiente, um funcionamento pulmonar muito eficiente, tá? E eles não dependem de trocas gasosas através da pele. O pulmão ele é bem desenvolvido, beleza? Então, respiração pulmonar, os pulmões são mais eficientes, movimentos respiratórios das costelas, inspiração, expiração, tá? Então eles possuem toda a estrutura muscular para que possa facilitar a sua respiração. Circulação, a gente falou na aula anterior que os anfíbios, eles possuíam o coração, nesse caso aí, com 3 cavidades, não é isso? Coração com 3 cavidades, onde o sangue ele ia se misturar e tal. E no caso dos répteis, alguns ainda possuem essas 3 cavidades, beleza? Na realidade, na grande maioria, eles possuem 3 cavidades. E alguns possuem 4 cavidades, então tem a diferenciação, tá? Alguns répteis possuem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo, enquanto outros possuem 2 átrios e 2 ventrículos, que é o caso dos crocodilianos, beleza? Então, coração com 3 ou 4 cavidades, 2 átrios, tá? Então, em alguns a gente encontra só 1, e outros a gente encontra 2 ventrículos, beleza? Parcialmente divididos, quer dizer, ele possui 2 ventrículos, mas esses 2 ventrículos ele é parcialmente dividido. Se ele é parcialmente dividido é porque ainda vai ocorrer a mistura do sangue, tanto o sangue arterial como o sangue venoso, eles vão ainda se encontrar, beleza? Então, claro, isso vai receber um nome. Então, a circulação vai ser fechada, a circulação vai ocorrer dentro de vasos sanguíneos, vai ser dupla, por quê? Porque o coração ele vai receber o sangue 2 vezes. Esse sangue vai passar no coração 2 vezes. Existe uma circulação que o sangue é levado para todo o corpo, mas depois ele volta para o coração. E do coração ele vai para o pulmão para ser oxigenado, depois volta novamente para o coração. Então, quer dizer, o sangue passa 2 vezes dentro do coração. Ele é transportado por vasos sanguíneos, tá? Então, se é transportado por vasos sanguíneos, a circulação é fechada. Se ele passa 2 vezes no coração, é dupla. Se o sangue está se misturando, se os sangues, o arterial e o venoso está se misturando, a gente diz que é uma circulação incompleta. Se ele não misturasse, seria completa. Beleza? Ok? Então, a gente viu que nos anfíbios o sangue se misturava, então era incompleta, e também nos répteis ele ainda está se misturando, então ele a gente diz que é uma circulação incompleta, beleza? Então, só para recapitular, coração com 3 cavidades, na sua grande maioria 3 cavidades, dos crocodilianos são encontrados 4 cavidades, tá? Possuem 2 átrios, 2 ventrículos no caso dos crocodilianos e 1 ventrículo na grande maioria, beleza? Então, 3 cavidades na grande maioria, 4 cavidades nos crocodilianos, ok? Circulação fechada, porque o sangue ele percorre por veias, dupla porque passa 2 vezes pelo coração, e incompleta porque o sangue está se misturando, sangue venoso com sangue arterial. Lembrando, o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é aquele sangue que é rico em gás carbônico, beleza? Então vamos lá. Continuando, órgãos sensoriais, eles são dotados de vários tipos de órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, tá? Eles possuem glândulas lacrimais, coisas que a gente ainda não tinha percebido, as glândulas lacrimais. Alguns possuem fosseta loreal, tá? Essa fosseta loreal é uma característica de organismos que, na realidade, são peçonhentos. Aqui está mostrando uma cascavel, tá? Crotalus, e está mostrando aqui a estrutura da fosseta loreal. A reprodução dos répteis, claro, ela vai ocorrer de forma sexuada, e o desenvolvimento ele pode ocorrer de 3 formas. Esse organismo pode se desenvolver dentro de um ovo, fora do corpo da mãe, chamamos de ovíparos. Ele pode se desenvolver dentro de um ovo, e esse ovo estando dentro da mãe, a gente chama de ovovivíparos. E também pode se desenvolver dentro de placentas, tá? Nesse caso aí a gente chama de vivíparo. Reprodução sexuada, desenvolvimento ovíparo,
ovovivíparos e vivíparos, beleza? Então, fecundação interna, eles possuem órgãos de inoculação, então eles não vão lançar, nesse caso aí, o seu material genético fora do corpo. Primeiro, eles vivem em ambiente seco. Se ele jogar o espermatozoide fora do seu corpo, o óvulo, eles vão desidratar e eles vão morrer de forma muito rápida, porque são organismos bem adaptados a ambientes secos, eles não estão vivendo na água. Beleza? Então a fecundação tem que ser o quê? Interna nesse caso aí. O desenvolvimento vai ser das três formas, tá? Então aqui está falando sobre o ovíparo, o ovo com casca mais rígida, e dentro, claro, vai ter o vitelo, que são as substâncias em que o organismo vai conseguir se desenvolver, tá? Aqui está a imagem de tartaruga marinha durante a desova, e os filhotes da tartaruga marinha andando em direção ao mar após a eclosão dos ovos, tá? Lembrando que vocês vão receber também esse material quando vocês receberem a aula. Esse material aqui vai estar disponibilizado também para vocês. Olha só, continuando, falando sobre a reprodução, já disse a vocês dos tipos de desenvolvimento: ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Os ovíparos são aqueles organismos em que o desenvolvimento ocorre dentro da mãe, mas dentro de um ovo, beleza? E os vivíparos, claro, o organismo vai ter uma placenta, tá? Uma estrutura placentária, onde vai ocorrer o desenvolvimento dentro da mãe até que ocorra o nascimento, tá? Então, ovovivíparos quer dizer um ovo dentro da fêmea, dentro da mãe. Ovíparo, o ovo fora do corpo. E vivíparo seria já o desenvolvimento dentro de uma placenta, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu já estou falando isso já há algumas aulas. Então, fica recorrente, tá? Então, assim, essas são as características, vamos dizer assim, que gerais dos répteis, tá? Lembrando que não vamos aprofundar, não vamos trabalhar com aprofundamento, tá? É só para que vocês possam ter o contato com esses organismos. Mais à frente, quando vocês chegarem no ensino médio, claro, vocês irão aprofundar, beleza? Então aqui eu coloquei algumas curiosidades para que vocês possam dar uma lida aí no material, beleza? Sangue frio, nem todos os répteis põem ovos, com casca, claro. Muitos répteis rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. A letra está pequena aqui, está complicado para ler, mas lembrando que esse material também vai ser disponibilizado para vocês, ok? Mas aí tem uma atividade de fixação. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os principais répteis que são encontrados no Brasil. E o que é que vocês vão fazer com essa pesquisa? Vão anexar ao caderno de ciências, beleza? Lembrando, pessoas, a próxima aula na quarta-feira, ela vai ser online, tá? Então eu vou poder conversar com vocês. Eu quero ver se as atividades que eu estou pedindo, elas estão sendo feitas. Por quê? Porque vai valer, claro, uma pontuação. Então, esse nosso encontro na quarta-feira vai ser extremamente importante. Ainda vou continuar a falar mais algumas coisas sobre os répteis. Então, o assunto dos répteis ainda não acabou. Eu vou dar uma continuidade ainda, e claro, a gente vai ter um exercício para a gente fazer também na quarta-feira, beleza? Então, fiquem com Deus, paz e bem, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.